Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, Paraná. Dando sequência ao estudo sobre a questão da maldição, né? Maldição hereditária. Eu quero aqui fazer o terceiro, né? Não, terceiro ou quarto vídeo, quarta aula, falando sobre este tema. E para basear o que eu estou explicando sobre a questão da maldição, eu quero ler Isaías capítulo 45, você pode acompanhar na sua Bíblia, Isaías 45, versículo 7, tá? Que diz assim: Eu formo a luz, crio as trevas, promovo o bem-estar ou a paz, né? Crio a desgraça. Eu, Adonai, faço tudo isso. Algumas traduções dizem assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas, todas essas coisas. O que nós temos que compreender? Eu já expliquei nos outros vídeos sobre a questão da maldição ser um mecanismo de Deus. E esse versículo ele está demonstrando esta verdade. A ideia aqui na palavra original de faço o mal ou a desgraça, a origem da palavra aqui seria calamidade ou punição, tá? Então, o que acontece? Aquilo que eu expliquei quando você corrige o seu filho porque ele cometeu um erro, né? Você corrige por amor ou porque você o odeia, né? Você o corrige por amor. Então, a correção em si ela é ruim, ela vai machucar, ela vai doer muitas vezes, né? Você vai dar às vezes uma varada, ou você vai privar o seu filho de alguma coisa, e isso vai pesar em você, né? Mas o fim, o objetivo é o que é o importante em tudo isso, né? A essência do castigo, da punição é a correção da pessoa, né? Então esse versículo, ele reforça este entendimento, esta verdade sobre a questão das maldições. Ontem nós falamos sobre o principal papel da maldição é denunciar uma desordem espiritual, né? Ou seja, é aquela questão da doença. O sintoma da doença, ele é ruim. A dor, ela é ruim. Ela é ruim, né? Ela é uma coisa desagradável. Mas a sua essência é ruim? Não, por quê? Porque a dor existe para avisar que você está com algum problema naquele local. Existe um problema ali, né? A dor é o alerta, né? É o pisca-alerta, né? Que está te avisando que tem alguma coisa errada com o seu corpo, tá? Então a maldição ela tem esse caráter de avisar. A essência, vamos agora lá para o quarto vídeo. A essência do conceito da maldição é o castigo. Esta é a essência. O verbo castigar vem do latim e significa, no literal, purificar pelo sofrimento. Eu já falei isso anteriormente. O objetivo da maldição, por incrível que pareça, é corrigir os nossos caminhos. Claro, dependendo do tipo de pecado que a pessoa comete, gente, ela vai sofrer a consequência daquele pecado
E muitas vezes essa consequência ela é muito dura. Por exemplo, um homicida, né? Qual a consequência que a Bíblia diz que acontece com um homicida, né? Uma pessoa que mata alguém para roubar ou simplesmente por matar, né? O que acontece com essa pessoa? Ela vai sofrer uma perseguição, né? Por esse espírito ela vai sofrer uma perseguição, né? Por esse espírito de morte que ela deixou tomar conta da vida dela ali, ela tirou a vida de alguém e ela, geralmente, quem mata alguém vai morrer, né? Geralmente, né? Porque essa é a lei espiritual para esse pecado do homicídio, né? Vamos dizer assim que esse é o principal pecado, o maior pecado, né? um dos maiores pecados da Bíblia, né? Em relação ao nosso próximo. Por isso que a Bíblia diz lá, não matarás, né? Quando você atenta contra a vida de alguém, você está atentando contra o próprio Deus, porque Deus deu a vida para aquela pessoa, né? Então vamos lá. Deus corrige o filho que ama. Hebreus 12, versículo 7. Quero ler aqui com você. Hebreus 12, versículo 7. Deixa eu achar aqui. Hebreus 12, versículo 7. Diz assim, olha. Considerem as provações como disciplina. Deus os trata como filhos. Qual filho não é disciplinado por seu pai? É uma pergunta. Todos os filhos legítimos passam por disciplina. Então, se não passarem por ela, provavelmente são mamzer, ou seja, bastardos ilegítimos, né? E não filhos legítimos. Então, você vê aqui na Bíblia que o próprio Deus ele reforça esse entendimento na Bíblia, dizendo, né, através aqui do escritor aos Hebreus, esse conceito estava na mentalidade do povo judeu, né, de que a correção, né, é a demonstração do amor de Deus por nós, seus filhos, né, o castigo. Temos a tendência de pensar na maldição como algo negativo que obrigatoriamente se repete na vida das pessoas como um karma. Porém, na Bíblia, a palavra maldição não tem a conotação fatalística. Muito pelo contrário, a maldição é uma mensagem que nos ajuda a discernir as desordens espirituais e reparar pessoalmente e sacerdotalmente os erros. Todas as esferas do universo são regidas por leis. Quando alguém desobedece uma lei, certamente vai sofrer as respectivas consequências. Uma pessoa que intencionalmente ou acidentalmente coloca a sua mão no fogo sofrerá uma queimadura. Não é que Deus está amaldiçoando a pessoa, ela apenas está sofrendo a consequência de não respeitar o limite estabelecido por uma lei. Ou seja, o mundo moral, né, ele é, e o mundo físico, ele é movido por leis espirituais, leis físicas. Por exemplo, se eu subir num prédio e me jogar de cima do prédio, o que vai acontecer? Eu vou me arrebentar lá embaixo. Então, existe uma lei ali, eu não posso jogar o meu corpo no espaço vazio, né, que eu vou me arrebentar, vou me quebrar. Essa é a lei, né, vamos dizer assim, da gravidade, né? Então, da mesma forma que ele deu o exemplo do fogo, você vai botar a mão no fogo, você vai queimar, cara. Qual que é a ideia desta lei? Imagine se você colocasse a mão no fogo e você não sentisse queimar. Se o cérebro não avisasse que aquilo estivesse queimando, ia queimar toda a sua mão, você ia ficar, ia queimar você inteiro, você não ia perceber que está sendo queimado, né? Então, esse é o princípio, né, da maldição, é avisar. Espiritualmente, as coisas funcionam da mesma forma, porém com agentes diferentes. Satanás e seus demônios já foram sentenciados pela lei divina.
e agora, em virtude da injustiça humana, desempenham esse papel de acusar, afligir, perseguir, roubar e matar. Um reino moral exige um sistema de julgamento, correção e punição. Toda a base do direito judicial está na Bíblia, que também define os principais elementos de um tribunal: o juiz, o réu, o advogado de defesa e o acusador. O ser humano é intrinsecamente responsável. O livro de Jó mostra como Deus deu ao diabo a permissão de monitorar a terra e comparecer perante o seu tribunal, tendo uma ação obviamente limitada à sua justiça, tolerância e bondade. Então aqui ele está dando um exemplo do livro de Jó, onde você vê Satanás se apresentando diante de Jó, né? E Deus dá testemunho de Jó. Deus fala: você tem visto o meu servo Jó? E aí Satanás fala: mas também ele tem tudo e tal, por isso que ele te serve. Daí Deus permite o inimigo tocar a vida de Jó. E Deus também aproveita aquela oportunidade para tratar a vida de Jó. Jó tinha algumas dificuldades para entender algumas coisas. E aí Deus usa toda aquela situação para tratar a vida de Jó. Então, o que nós temos que entender? O castigo é bom. O castigo é bom. Você mesmo observe, você deve ter na sua família alguém assim. Aquelas pessoas que o pai deu tudo, que a mãe deu tudo, sempre passou a mão na cabeça, sempre fez tudo. O filho fazia coisa errada, a mãe lá ia proteger o filho aprontava na escola, a mãe ia lá e brigava com o professor, né? Enfim, sempre o meu filhinho, o meu queridinho, ou minha filhinha, minha queridinha, sempre defendendo, né? E nunca corrigindo, nunca dando limite. O que aconteceu com essa pessoa? Como que essa pessoa está vivendo hoje? Pode ver que essas pessoas são as pessoas mais problemáticas, mais difíceis. A minha mãe conta, né, que muitas vezes a minha avó, olha só, ela arrumava a cama para o meu pai levar mulheres que não era a esposa dele para ter relação com elas dentro da casa da minha avó. Nem namorada dele era. Você entende? Então, assim, como é que um homem desse vai saber o limite? Se os pais têm que dar limite, não vai saber, né? Então, nós temos que compreender que o castigo faz parte do caráter de Deus, de um Deus amoroso que quer te salvar. Então, porque Ele quer te salvar, Ele te pune, castiga você. Assim como você, quando você quer salvar seu filho, se o seu filho roubar uma moeda e chegar na sua casa com uma moeda roubada e você não corrigir, amanhã ele vai chegar com 2, com 3, com 4, amanhã ele vai chegar com um carro, amanhã ele vai assaltar um banco. Entende? Porque você não corrigiu. Então, que isso fique assim definido na nossa mente. Entenda a maldição como castigo e é o mecanismo e a demonstração do amor de Deus por nós para nos corrigir e nos levar para o caminho da bênção, para o caminho da salvação, para o caminho da paz. Tá bom? Então fique aí com mais esse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Comente, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, marque a opção todas para receber as notificações. Você precisa também comentar, tá bom? E dê um like aí, que o like ajuda muito o canal a crescer e chegar esse vídeo a mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, mais esse dia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.